Uma boa noite a todos, sejam muito bem-vindos. É um prazer poder estar com os irmãos aqui neste momento, nesta reunião de oração. Sejam todos muito bem-vindos e damos também as boas-vindas àqueles que nos estão a assistir pela internet. Eu não sei neste momento qual é a câmara que está a transmitir, ok? Portanto, querido amigo, prezada amiga, você que está aí em sua casa ou que está eventualmente no trabalho, atrás do seu telemóvel, do tablet ou do seu computador, ou assistir esta programação através da própria televisão, que Deus o abençoe. E ao estudarmos a palavra do Senhor nesta noite, que seja, sem dúvida, o Espírito Santo a falar ao seu coração a partir deste momento. Muito bem, prezados irmãos e queridos amigos, a palavra do Senhor, ela é, sem dúvida, a fonte da nossa orientação e do nosso conhecimento. E mais do que neste momento nós apresentarmos aqui ideias que possam ser muito eloquentes e que possam ser cheias de conceitos filosóficos, nada valerá a pena se nós não formos efetivamente à fonte de toda a sabedoria, que é a palavra de Deus, vinda diretamente do próprio Senhor. E nesta noite eu gostaria de partilhar com os irmãos uma temática que tem sido um assunto que tem havido um despertamento entre os cristãos nestes últimos meses, nestes quase dois anos que estamos a viver a realidade da pandemia. Muitos cristãos pelo mundo afora, num movimento que não tem, diríamos assim, um corpo, que não tem uma liderança definida, mas que é dirigida, sem dúvida, pela pessoa do Espírito Santo, muitos cristãos estão a interessar-se por conhecer mais o Espírito Santo, por buscar dele a força e, sobretudo, o cumprimento das promessas que a palavra de Deus nos apresenta a respeito da ação do Espírito de Deus na vida dos cristãos. E nós vamos tomar algum tempo para estudar aquilo que a Bíblia efetivamente nos ensina sobre quem é o Espírito Santo. E vamos começar pelo Antigo Testamento. E gostaria de convidar que os irmãos pudessem, neste momento, abrir a sua Bíblia, logo no iniciozinho do próprio texto, no capítulo 1 de Gênesis, porque é justamente ali que é mencionado pela primeira vez a pessoa do Espírito Santo. E diz então, Gênesis capítulo 1, versos 1 e 2. Diz assim: E no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Nós podemos entender aqui, prezados e queridos irmãos, uma coisa muito simples, que logo no iniciozinho da Bíblia nos é ensinado, que o Espírito Santo, ele é efetivamente a força criadora. Ele está, diríamos assim, ele esteve presente na ação criadora do Espírito, da criação da terra. E quando todas as coisas estavam a ser organizadas para que a vida fosse possível na superfície do nosso planeta, estava ali realmente o Espírito de Deus a trabalhar, a atuar, movendo-se tranquila e serenamente, mas de maneira poderosa e eficaz para criar. E aqui nós encontramos talvez a primeira grande lição que a Bíblia nos ensina a respeito do Espírito Santo e da ação, do papel do Espírito Santo na vida do cristão. É que o Espírito de Deus tem o poder para criar, para trazer à existência algo que não existe, para despertar coisas que são coisas que estão adormecidas, coisas que estão inertes. Foi isso que aconteceu na Semana da Criação e é isto que pode acontecer também na vida de cada um de nós. Muitas pessoas, por vezes, queixam-se que a sua vivência espiritual está amortecida, que a sua vida religiosa é sem energia, sem intensidade, sem, de alguma forma, existir ali uma força, uma vida. Mas, queridos irmãos e prezados amigos, nós como cristãos não precisamos viver uma vida vazia de poder, porque a força criadora do Espírito Santo está aí disponível para despertar em nós não só a vida que existe no planeta, mas despertar em nós também a própria vivência relevante do cristianismo. Nós não precisamos ser pessoas que estejamos a lutar contra os nossos problemas sem vitória. Nós não precisamos ser pessoas que vivamos
amordaçados e escravizados debaixo de sentimentos opressores, de tristeza, de fracasso, de insucesso, de lamúria. Não, o Espírito de Deus está aí disponível. Assim como a sua ação foi criadora naquele momento da história do nosso planeta, o Espírito de Deus pode criar em nós, pode fazer em nós ressurgir verdadeiramente uma vivência e uma comunhão intensa com o Senhor. Mas nós não vamos fazer uma teologia do Espírito Santo apenas em cima deste versículo. Existem outros textos no Antigo Testamento que ainda gostaria de lhes apresentar nesta noite. O próximo texto encontra-se no livro de Juízes, no capítulo 15, o verso 14, de forma mais específica. Juízes, capítulo 15, e o verso que vamos ler, em particular, é o verso 14. O contexto aqui é, portanto, a história de Sansão, quando ele se coloca diante dos filisteus, naquela situação em que ele vai lutar sozinho contra um exército de cerca de 1000 homens filisteus. Mas naquele momento, no momento em que Sansão estava cercado justamente dos seus inimigos, diz o verso 14 o seguinte: e vindo ele a Leque, os filisteus lhe saíram ao encontro, jubilando, porém, o Espírito do Senhor possantemente tomou, e as cordas que ele tinha nos braços se tornaram como fios de linho que estão queimados de fogo, e as suas amarraduras se desfizeram nas suas mãos. Então aqui reparem, queridos irmãos, nós conhecemos depois o resto da história, que Sansão encontra uma queixada de jumento e com esse osso ele vai derrotar sozinho um exército com cerca de 1 milhar de homens. Mas aqui algo verdadeiramente interessante é que diz a Bíblia, e não é apenas um preciosismo na narrativa, é algo, diríamos assim, que serve também como uma promessa para cada um de nós. Aquele homem que era considerado o homem mais forte que já viveu sobre a terra, a sua força não estava apenas na sua prodigiosa capacidade, física. Não estava apenas nos seus músculos, mas estava, sobretudo, num poder sobrenatural que o tomava sempre que ele se permitia que isso acontecesse. E aqui, prezados irmãos, encontramos a segunda importante lição que já no Antigo Testamento nos é ensinada a respeito da ação do Espírito de Deus na vida do cristão. É que a força para vencer os obstáculos, o poder para vencermos os problemas, não está em nós mesmos. E reparem, esta é uma ideia que está absolutamente contrária àquilo que as filosofias modernas ensinam hoje. A força não está em você, meu querido irmão e prezado amigo. Não é dentro de você que é necessário encontrar a tal força, a tal energia para vencer os obstáculos, as dificuldades, para você se superar, para você encontrar resiliência para enfrentar as dificuldades. Não é dentro de nós. Porque, vamos ser bem honestos, e isto não é um discurso derrotista, prezados amigos e queridos irmãos. Quando nós olhamos para dentro de nós mesmos, o que é que nós vemos? Eu tenho que vos confessar, eu considero-me uma pessoa, honestamente, considero-me uma pessoa feliz e abençoada pela vida ou pelas circunstâncias da minha existência. Mas quando olho para dentro de mim mesmo, eu não vejo força, eu não vejo capacidades extraordinárias. Quando tudo está bem, parece que nós somos imbuídos de uma certa autoestima e de um otimismo maior do que o normal. Mas olhem para os últimos meses, para as dificuldades que nós passamos ou para as dificuldades que vimos os nossos amigos, os nossos familiares, as pessoas que nos rodeiam passarem. Como é que nós nos sentimos diante desta pandemia? Como é que nós nos sentimos diante daquelas pessoas que estão desempregadas a passar por dificuldades financeiras? Como é que nós nos sentimos diante dos problemas da sociedade? Impotentes, incapazes. Quando pensamos nos nossos próprios defeitos de caráter e em quantas vezes já fracassamos na luta contra os nossos defeitos, contra as nossas falhas de temperamento e de caráter,
Será que temos assim tantos motivos para nos orgulharmos e para acreditarmos que dentro de nós existe uma força, uma reserva inesgotável de poder, como se fosse uma centelha divina? Queridos amigos, deixem-me dizer-vos, se alguém acredita nisso, que esta, sem dúvida, é uma das mentiras que Satanás tem feito questão de ensinar ao mundo. Porque esta ideia, por mais brilhante que possa parecer, ela afasta-nos da verdadeira fonte de poder. E o inimigo de Deus sabe que se nós não recorrermos à verdadeira fonte de energia e de poder, nós seremos fracassados. Nós fracassaremos realmente na nossa vida espiritual, na nossa vida pessoal, no nosso desenvolvimento particular. E aqui reparem que o poder com o qual Sansão derrotou este exército não foi seu. E queridos, isto não é apenas metafórico. Isto não é apenas, diríamos assim, uma alegoria que nos é contada aqui de uma história mitológica do passado e que serve para nós hoje como se fosse uma alegoria, uma metáfora que nos pode ajudar a encontrarmos força e motivação para enfrentarmos as nossas dificuldades. Isto é real. Assim como o Espírito de Deus tomou posse do corpo de Sansão e lhe deu a energia necessária para ele, sem dúvida, derrotar aquele exército de centenas de homens, cerca de 1 milhar de soldados. Na nossa vida hoje, nós precisamos deste mesmo poder que está disponível para agir em nós, dando-nos uma força sobre-humana, fisicamente falando, se for necessário, mas que está disponível também para nos dar capacidades emocionais para vencermos traços de caráter com os quais estamos a lutar há muito tempo. E queridos irmãos e prezados amigos, posso-vos dizer, não pela minha autoridade, não pela minha liderança espiritual ou pela minha autoridade académica, não, de modo nenhum, mas posso-vos dizer porque é a palavra de Deus que o afirma, que em Deus existe poder, no Espírito Santo existe força para vencer qualquer tentação, qualquer característica, seja ela herdada ou adquirida. Amém? Por isso, Deus pode fazer com que um traço de caráter com o qual nós não conseguimos força para vencer, no Espírito de Deus pode ser transformado e pode ser vencido. Uma tentação pode ser vencida pelo poder de Deus. Um vício, uma compulsão pode ser vencida pelo poder de Deus. Esta é uma das razões pelas quais esta história está aqui contada. É para que você e eu, passados, diríamos assim, cerca de 3.500 anos depois do acontecimento deste episódio na vida de Sansão, nós possamos ter a certeza que o mesmo poder que atuou na vida de Sansão pode atuar na sua vida, na minha vida, na vida de todos nós aqui. E agora vem a pergunta, mas então por que como cristãos nós não somos pessoas vitoriosas como Sansão nesta circunstância foi? Nós poderíamos aqui estudar um pouquinho mais a vida de Sansão e perceber uma coisa muito interessante, é que todos nós conhecemos, em traços gerais, a vida deste homem, que teve muita força e que muitas vezes o Espírito de Deus se apossou dele para que ele tivesse esta força prodigiosa de origem sobrenatural. Mas também é verdade que Sansão sucumbiu às fraquezas do seu próprio caráter. Isto para nos ensinar uma poderosa lição. É que Deus pode fazer coisas surpreendentes em nós, apesar da nossa fraqueza humana, mas Ele não violenta a nossa vontade. Ou seja, Deus não vai forçar o nosso desejo. Se nós não desejarmos, se nós não pedirmos, se nós não estivermos dispostos, Deus não fará na nossa vida aquilo que nós, por mais que queiramos, Ele está desejoso também de fazer. Por isso, prezados e queridos irmãos e amigos, é importantíssimo, na nossa própria luta espiritual, na luta contra os nossos traços de caráter, contra as nossas características temperamentais, contra os nossos pecados, as nossas compulsões e os nossos vícios, nós entendermos que precisamos legitimar
o poder de Deus para atuar na nossa vida, eu preciso desejar, preciso dar autorização a Deus para que Ele atue na minha vida. Mas gostaria de ver convosco ainda no Antigo Testamento a história de alguém, na vida de quem o Espírito de Deus trabalhou poderosamente. E o próximo livro que vamos ver é o livro de Daniel, o capítulo 4. Daniel, o livro profético do Antigo Testamento, o Apocalipse do Velho Testamento, Daniel, capítulo 4. E vamos ver ali no verso 8 algo muito interessante. Certamente cada um dos irmãos já deve ter lido este texto, mas talvez tenha passado pela narrativa sem se aperceber da importância daquilo que o verso 8 diz no capítulo 4 do livro de Daniel. Daniel, capítulo 4, verso 8. E é mencionado então ali o contexto que conhecemos. O rei Nabucodonosor tinha tido um segundo sonho. O primeiro sonho é contado no capítulo 2 do livro de Daniel e o segundo sonho é contado agora no capítulo 4. Nabucodonosor sonha com uma grande árvore. Esta árvore, debaixo da qual e junto dos seus ramos se abrigavam as aves do céu e na sua copa, ou debaixo da sua copa, viviam e alimentavam-se os animais da terra. Esta árvore é dada uma ordem para que ela fosse cortada e a sua raiz, ou o seu tronco, o seu toco, fosse preso com anéis de cobre para que não se desenvolvesse e não brotasse novamente. E depois é pronunciada uma sentença que durante 7 anos, 7 tempos, haveria de alguém estar, diríamos assim, a viver de forma bestial, como um animal sobre o qual cairia o orvalho do campo e que se alimentaria do pasto da relva do campo. Nabucodonosor acordou e não sabia, depois deste sonho, o que ele significava. Apenas tinha a noção de que existia algo de verdadeiramente urgente na mensagem que este sonho apresentava. Contudo, é dito a respeito de Daniel, que a determinado momento é chamado. Diz o verso 8, mas por fim entrou na minha presença Daniel. E nós não podemos esquecer que o capítulo 4 do livro de Daniel é uma narrativa escrita pelo próprio rei Nabucodonosor, por isso aparece a narrativa na primeira pessoa. Então, no fim do tempo, por fim, aliás, entrou na minha presença Daniel, cujo nome é Beltesazar, segundo o nome do meu Deus, e no qual há o Espírito dos deuses santos, e eu contei o sonho diante dele. Nós conhecemos a história e sabemos que Daniel fica perplexo com o significado do sonho, leva algum tempo para se encher de coragem e encontrar os termos e a abordagem certa para falar ao rei. Contudo, é surpreendente esta narrativa. Daniel é descrito como alguém cheio do Espírito dos deuses santos. Mesmo um rei pagão, como era Nabucodonosor, era capaz de reconhecer que um dos seus mais ilustres oficiais do governo era uma pessoa que era diferenciada por um poder que não era humano. O carisma de Daniel, a sabedoria de Daniel, a forma como ele lidava com as circunstâncias e as soluções que ele encontrava para os problemas, não era algo que fosse humano. Um rei pagão era capaz de perceber isto. E queridos irmãos e amigos, quando olhamos para a história de Daniel, muitas vezes nós olhamos para este homem e desejaríamos poder ser como ele. Mas a realidade, prezados e queridos amigos, e a boa notícia que tenho para vos dar esta noite, é que cada um de nós, da mesma forma como Daniel foi um homem bem-sucedido, e a respeito de quem se dizia que era acompanhado pelo Espírito dos deuses santos, cada um de nós, meus queridos, pode viver esta mesma realidade. Mas, ainda a respeito de Daniel, gostaria de ver convosco o que é mencionado no capítulo 5. O capítulo a seguir, exatamente a seguir, nos versos 11 e 12, a respeito
do famoso jantar dado pelo rei Belsazar. É interessante que provavelmente o neto de Nabucodonosor, que é descrito aqui em Daniel capítulo 5, aliás, provavelmente tinha o mesmo nome que foi dado a Daniel também. Mas agora estão diante da mesma situação, ou no mesmo cenário, dois homens com o mesmo nome, mas que estavam movidos por espíritos completamente diferentes. Quando a rainha-mãe, a mãe de Belsazar, aparece diante do filho para lhe dar alguma indicação, ela diz o seguinte nos versos 11 e 12 do capítulo 5 de Daniel. Há no reino um homem que tem o espírito dos deuses santos. Reparem que esta foi a mesma expressão usada décadas antes pelo rei Nabucodonosor. Portanto, isto era algo notório. Não era só Nabucodonosor que percebia esta característica em Daniel, mas também outras pessoas. Não sabemos se esta rainha-mãe provavelmente fosse uma nora de Nabucodonosor, que reconhecia em Daniel efetivamente a presença do Espírito dos deuses santos. E nos dias do teu pai se achou nele luz, inteligência e sabedoria, com a sabedoria dos deuses. E o teu pai, o rei Nabucodonosor, sim, o teu pai, o rei, o constituiu chefe dos magos e dos astrólogos e dos caldeus e dos adivinhadores. E reparem aqui, prezados e queridos amigos, a presença do Espírito de Deus na vida de Daniel fez com que ele fosse um homem inteligente, cheio de sabedoria, uma sabedoria que não era propriamente apenas uma sabedoria de natureza académica ou o resultado de uma experiência de vida cheia, portanto, de referências adequadas. Era uma sabedoria que era reconhecida como sendo uma sabedoria que vinha ou que procedia de forma sobrenatural da parte dos deuses, segundo esta mulher descreve Daniel. E depois no verso 12 diz: porquanto se achou neste Daniel um espírito excelente, e ciência e entendimento, interpretando sonhos, explicando enigmas e solvendo dúvidas, ao qual o rei pôs o nome de Beltesazar, e chame-se, pois, agora Daniel, e ele te dará a interpretação daquilo que estava escrito na parede. Queridos irmãos, precisamos nós de sabedoria. Eu não sei quanto a vós, mas quanto a mim, quantas vezes é necessário ter esta tal sabedoria da qual esta nora do rei Nabucodonosor falava ao seu filho a respeito de Daniel. Muitas vezes eu preciso falar com pessoas que me ligam tristes, muitas vezes em lágrimas. E então o que dizer? O que falar a alguém que perdeu o emprego, alguém que está enlutado, alguém que está a sentir, diríamos assim, as circunstâncias da vida, porque neste momento não é só a pandemia que está a trazer problemas à vida das pessoas. Existe todo um conjunto de circunstâncias que desmoronaram, fazendo com que a sociedade, com que a nossa civilização pusesse a nu todas as suas fragilidades, fragilidades económicas, fragilidades sociais, fragilidades nas instituições. Nós considerávamos-nos como um país europeu, um país que estava, enfim, numa situação privilegiada. Mas um pequeno vírus pode mostrar quão frágil o nosso sistema de saúde pode ser diante de uma pandemia. Quão frágil pode ser a nossa sociedade e a nossa economia quando milhares de pessoas são obrigadas a ficar em casa, quando lojas são fechadas, quando empreendimentos são encerrados, quando as pessoas têm que ficar em casa trabalhando à distância, sem saberem exatamente se aquilo que estão a fazer está a produzir riqueza e a gerar o crescimento da instituição para a qual trabalham. Meus prezados irmãos e amigos, que sabedoria é necessária para inspirar a sociedade hoje, fazendo com que as pessoas sejam capazes de olhar um pouquinho para além daquilo que são as situações do vírus, da pandemia que estamos a viver. Que sabedoria é essa que é necessária para que os cristãos sejam capazes de olhar para o céu e viver acima da mediocridade que o mundo hoje está a viver, acreditando que Jesus é a solução dos nossos problemas
e que em breve Cristo haverá de vir para pôr um ponto final na história do sofrimento deste mundo. Que sabedoria é esta que é capaz de alguma forma de fazer um cristão olhar para as dificuldades do mundo e alegrar-se porque a sua redenção está próxima? Que sabedoria é esta, meus prezados irmãos e amigos? A sabedoria que só o Espírito de Deus nos pode trazer. A certeza de que só em Cristo e só no poder de Deus nós seremos capazes de ver o invisível e de acreditar no impossível. Só realmente o Espírito de Deus nos pode dar tal sabedoria. Foi esta mesma sabedoria que fez com que Daniel, prisioneiro e refém de um império que parecia ser invencível, ele era capaz de olhar para aquilo que o rodeava e saber que dentro de pouco tempo, tudo aquilo que parecia ser eterno, que parecia ser inquebrantável, haveria de ruir, porque Deus assim tinha determinado. E queridos irmãos e prezados amigos, no meio das injustiças sociais pelas quais muitos de nós passamos, onde parece que tudo contribui para o mal e para o sofrimento, onde parece que apenas os maus e ímpios prevalecem, precisamos efetivamente de um poder especial, que seja capaz de nos levar a pensar como Pedro dizia, que nós esperamos novos céus e nova terra, nos quais habitam a justiça. É este tipo de poder, queridos irmãos e amigos, que os cristãos precisam hoje. É este tipo de força espiritual que você e eu precisamos. Porque acreditem, nestas circunstâncias, alguns de nós podemos ter, diríamos assim, não ter sofrido tanto assim. Mas mais tarde ou mais cedo virão circunstâncias em que haverão de tocar a uns e a outros. E na graça de Deus, nós precisamos ter o nosso espírito, a nossa espiritualidade preservada no poder de Deus. E onde é que vamos buscar essa força? No Espírito do Senhor. Será o Espírito de Deus que será, de fato, a motivação e o encorajamento. Assim como foi para Daniel, poderá ser para cada um de nós. E a grande notícia, prezados e queridos amigos, é que este poder está ao nosso alcance. Mas agora vem a pergunta: e onde Daniel conseguiu toda esta força? Será que ele fez algo especial? Qual era o seu segredo? Bom, no mesmo livro de Daniel, no capítulo 1, no verso 8, nós encontramos o seu segredo. E agora os irmãos vão dizer: pastor, então quer dizer que o segredo da espiritualidade de Daniel era o seu regime alimentar? Não era isso, propriamente dito. Há muito mais por detrás desta afirmação. E reparem aqui, Daniel, capítulo 1, verso 8. Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei. E aqui está o segredo. O segredo de Daniel não era não comer a comida do rei. O segredo de Daniel não era não beber o vinho do rei. O segredo de Daniel nem sequer era ser vegetariano. Embora isso seja importante, embora isso seja relevante, mas o segredo de Daniel estava em não se contaminar. E querido irmão e prezado amigo, cara amiga, caro amigo, você quer efetivamente ter a ação e o poder do Espírito Santo na sua vida? Então o segredo está em não nos deixarmos contaminar pelo pecado. Não deixarmos que a nossa vida seja invadida por coisas que não são santificadas, que não nos aproximam de Deus, que não permitem que o Espírito do Senhor trabalhe em nós. Sobre este assunto, nas próximas semanas nós vamos voltar a falar e vamos perceber como é que nós podemos, de alguma forma, permitir que o Espírito Santo possa tomar a nossa vida de forma tão permanente e tão completa como fez com personagens da Bíblia que viviam experiências verdadeiramente surpreendentes. Mas sobre este assunto vamos falar mais tarde. Mas contudo vamos levantar aqui um pouquinho a ponta do véu. O segredo está em não se deixar contaminar. O que é que está a contaminar a tua vida, amigo? O que é que neste momento está a contaminar a sua vida, minha querida irmã? Pense nisso. Fale com Deus a respeito disso.
Deixe que o Senhor lhe mostre. Poderá ser aquilo que nós ouvimos, as músicas que nós escutamos, os programas de televisão ou de rádio que nós assistimos. Poderá ser o tipo de pensamentos nos quais nós nos demoramos. Pode existir uma série de coisas. E estas coisas, elas vão efetivamente criar um bloqueio no nosso coração e na nossa mente, impedindo que a ação do Espírito Santo seja realmente tão profunda, tão eficaz e tão permanente. Sabem porquê que o Novo Testamento apresenta como um dos símbolos do Espírito Santo a pomba? Já experimentaram alimentar uma pomba? Dar milho aos pombos? Os pombos ou as pombas são animaizinhos que, para se aproximarem de alguém que os está a alimentar, eles precisam ter muita confiança. Qualquer movimento, por mais discreto que seja, faz com que a pomba se afaste. O Espírito Santo tem um poder tremendo. Mas se em alguma circunstância o Espírito do Senhor, que é uma pessoa, que tem vontade e identidade própria, percebe que nós estamos a querer tomar as rédeas da nossa vida, Ele nos liberta, Ele se distancia, Ele dá espaço. E é paradoxal porque o poder mais intenso do universo, o maior poder do universo, que está nas mãos do Espírito Santo, que é como Deus o Pai e o Filho onipotente, ele recua quase que timidamente diante de qualquer tentativa que o ser humano tenha de fazer a sua própria vontade. E o Espírito de Deus, ele atua na sua vida, na minha vida, na nossa vida, queridos irmãos, quando nós estamos efetivamente dispostos a permitir que Ele o faça. Por uma razão muito simples. É que o Espírito Santo, por mais poderoso que seja, ele não tem qualquer vocação para arrombador de corações. Quando a Bíblia diz em Apocalipse capítulo 3, verso 20, eis que estou à porta e bato. É exatamente isto. O Senhor precisa que nós estejamos dispostos a não nos contaminarmos, para que só então a sua ação possa ser vista na nossa vida. Olhem o que diz o verso 20. Daniel capítulo 1, verso 20. E de toda a matéria de sabedoria, de inteligência, e sobre o que o rei lhes fez perguntas, o rei, Nabucodonosor, os achou 10 vezes mais doutos que todos os magos e astrólogos que havia em todo o reino. E por que isto? O resultado estava lá. 3 anos antes, eles tinham tomado a decisão de não se contaminarem, Daniel e os seus companheiros. Ou seja, eles decidiram não se contaminar. Por quê? Porque sabiam que só desta forma é que a ação do Espírito de Deus se poderia, sem dúvida, manifestar de forma completa. O último texto desta noite, Joel. O livro de Joel está um pouquinho à frente do livro de Daniel. Daniel, Oseias, e depois logo a seguir vem Joel. Eu digo isto porque, mesmo como pastor, eu também tenho dificuldade em encontrar livrinhos pequenos do Antigo Testamento, como o livro de Joel. Então, Joel capítulo 2, o verso 28. E reparem o que diz ali. Reparem que nós não saímos do Antigo Testamento. Muitas pessoas, muitos cristãos, acreditam que o Espírito Santo é uma revelação só do Novo Testamento. Mas nós estivemos aqui o tempo todo a falar sobre a ação do Espírito Santo e o seu papel e a sua personalidade e as suas características no Antigo Testamento. Diz o verso 28, Joel capítulo 2, verso 28. E há de ser que depois, e Joel estava a olhar para o futuro, estava a ver muito distante do seu tempo, ele diz, depois derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. E os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, e os vossos velhos terão sonhos, e os vossos mancebos terão visões. E também sobre os servos e sobre as servas, naqueles dias derramarei o meu Espírito. Queridos irmãos, interessante percebermos que aqui o profeta Joel
diz que o Espírito Santo não será derramado sobre os pastores, ou sobre os académicos, ou sobre os teólogos, ou sobre aquelas pessoas que são os líderes religiosos, ou até os líderes da sociedade. É interessante que são mencionados aqui os jovens, os idosos e os servos. Para nós podermos perceber que se existe algo, ou alguém que é de natureza profundamente democrática, é o Espírito Santo. E ele não escolhe estatuto para trabalhar na vida de alguém. Cada um de nós, por mais simples, por mais inculto, por menos competentes que nós nos achemos, se estivermos disponíveis, o Espírito Santo pode tomar conta de nós e pode fazer na nossa vida coisas surpreendentes. Porque os grandes homens do passado foram surpreendentes e tiveram existências absolutamente impressionantes, não porque eles fossem prodigiosamente capacitados, mas porque eles se deixaram usar por Deus. E o desafio que Deus nos quer deixar nesta noite é justamente esse. Querido irmão e amigo, vocês que aqui estão, aqueles que nos assistem neste momento, a pergunta que Deus nos faz é: estamos nós disponíveis para deixar que o Senhor use a nossa vida, faça com que as nossas peculiaridades como seres humanos possam ser postas ao seu serviço? Está você, querido amigo e prezado irmão, estamos nós, queridos, disponíveis para que o Senhor faça de nós estas pessoas especiais? Estamos nós desejosos de deixarmos de lado as coisas que contaminam neste mundo para nos deixarmos usar pelo poder de Deus, nos deixarmos transformar pelo Espírito Santo? Que o Senhor nos abençoe. Que esta verdadeiramente possa ser a nossa oração.